Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui para o nosso 88º dia do Plaboc. São 88 dias, junto com cada um de vocês aqui, lendo, aprendendo e meditando na palavra de Deus. E hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa leitura, dando mais aquela salpicada na leitura. Então, lendo na seguinte sequência, o segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso de 1 a 11. Depois vamos para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Leremos todo esse capítulo, tá? Entraremos no capítulo 14 de 1 Crônicas, mas leremos dos versos 1 ao 7. Depois voltaremos para o segundo livro de Samuel, capítulo 5, dos versos 17 até o 25. E, por fim, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, dos versos 8 até o 17. Tá certo? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção na leitura da sua palavra, para que Deus ele possa abrir os nossos olhos, para que Deus possa nos revelar o seu segredo, para que assim consigamos alcançar aquilo que Deus ele tem reservado para as nossas vidas. Tá bom? Então, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus uma bênção especial. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude na leitura da tua palavra, que os nossos olhos sejam abertos pelo teu Espírito, que o Senhor descortine para nós os mistérios da tua palavra. Nos ensina, Senhor, para que possamos ser servos melhores, mais fiéis e dedicados ao Senhor, que possamos amar mais a tua palavra. Nós assim oramos, pedindo também por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão juntos conosco nessa leitura, que o Senhor da mesma forma possa os ensinar, os fazer crescer e que eles sejam fortalecidos pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, vamos lá? Segundo livro de Samuel, capítulo 6, dos versos 1 a 11. Então, só fazendo aqui uma contextualização. Então, Davi, ele tinha sido rei em Hebrom, né? Nós lemos aqui nas últimas leituras. Davi, ele foi ungido rei ali em Hebrom. Então, ali ele parte para a cidade de Jebus, ali, que é Jerusalém. Então, ele toma ali a fortaleza de Sião, né? E é feita ali Davi a chama de cidade de Davi. Então Davi, ele se coloca ali, ele se instala ali, e aí alguns guerreiros, outras pessoas começam a se juntar ao seu exército, né, para dizer, Davi, ó, a gente está contigo, tá? A gente está contigo, nós vamos te seguir, nós vamos te cumprir as suas ordens, reconhecemos que você é o rei escolhido por Deus, né? Então, após essa conquista ali de Jebus por Joabe, né, que Davi até fala assim, ó, quem conseguir conquistar ali a fortaleza, quem conseguir conquistar ali Jebus, eu vou colocar por chefe, né, de capitães ali, Joabe, ele consegue essa façanha e conquista ali, Davi se instala ali, alguns guerreiros a mais, eles vão se ajuntar ali ao exército de Davi, então nós vamos dar aqui prosseguimento a essa leitura, tá bom? Então, e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. Então lembra que a arca foi depositada na casa de Abinadab quando ela feriu, né, fez toda aquela ruaça. Claro, Deus, né, fez é, 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 aquela brincadeira ali com os reis, com os deuses, né, dos filisteus, que ali o rei ele aparece, a estátua do rei aparece ali caída com a cara no chão ali diante da arca, e havia um lugar ali que ninguém poderia acessar. Então, assim, ninguém poderia ter entrado ali para poder ter derrubado a estátua, porque ninguém poderia entrar naquela área ali do templo lá de Dagon, né? Se eu não me engano, o templo de Dagon, e Dagon estava ali com a cara no chão, ali de frente para a arca. E isso não aconteceu mais outras vezes. Então,
Os filisteus devolvem a arca e essa arca ela é colocada na casa de Abinadab. Então a arca fica ali, né? E aí nós vamos aprender aqui alguns segredos com relação a arca guardada ali na casa de Abinadab, tá bom? Então vou ler de novo o verso 3: E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por essa imprudência, né? Qual a imprudência? Botar a mão na arca. Ele não poderia colocar a mão na arca. Apenas os levitas tinham autoridade para colocar a mão na arca. Tá certo? Lembra que havia ali os levitas, ainda dos levitas tinham os coatitas, os meraritas, né, os gersonitas. Então, cada um deles ainda dentro, né, sendo filhos de Levi, ainda havia divisão entre essas famílias. O que era responsável? Essa família é responsável por essa parte do tabernáculo, essa outra parte, essa outra família é responsável por outra parte do tabernáculo. Então, Deus ele havia instituído isso de uma forma muito clara. Mas para a gente ver como a arca ela já estava sendo tratada de uma forma qualquer, como uma coisa qualquer, né? Então, a arca já não tinha mais o valor que possuía, né? Ou melhor, ela tinha o valor, mas as pessoas, o povo não estava dando mais o devido valor à arca. Então, aquele homem, imprudentemente, Uzá, ele toca, bota a mão na arca, com boa vontade, querendo ajudar, cheio de boa intenção, mas ele desobedeceu uma ordenança do Senhor. Então, que isso fique claro para nós. A nossa boa intenção, ela não nos vai levar para o céu. A nossa boa intenção, ela não vai agradar o Senhor. Agora, a obediência à palavra de Deus, porque tem muito líder, tem muito lugar, muitos grupos que usam a obediência para manipular sua mente, para poder dizer o que é certo, porque você obedece e não questiona. Tá bom? Você foi chamado para obedecer. Então, tudo aquilo que o seu líder disser, você tem que obedecer e ponto final. E isso nós precisamos ter muito cuidado. Olha a diferença. Uzá, ele desobedeceu uma ordem expressa na palavra. Era claro, não, só quem pode tocar na arca é levita. E ponto, acabou. Os levitas eram consagrados ao Senhor para esse fim. Então era uma coisa clara. Não era assim, não, porque você tem que entender assim. Então você tem que obedecer e fazer desse jeito, porque você precisa entender, olhar por esse lado, né? Você precisa compreender o que está por trás. Então isso aí é muito perigoso. E aí a sua mente vai sendo manipulada e você vai fazendo aquilo que eles querem. Tá bom? Então o Uzá, ele se colocou nessa condição. Ele simplesmente, eu quero ajudar, eu quero ser bonzinho. Tomou. Tomou. Então, 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Então, aí, quando acontece isso, aí ó, e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu, ok? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então, entenda uma coisa, tá? A minha boa intenção, ela não vai resolver o meu problema, ela não vai ajudar a obra do Senhor, tá?
ela não vai ajudar a obra do Senhor. Então é importante que nós, a cada dia, entendamos isso, que nós precisamos ter cuidado, né, com a obediência cega. A obediência cega, porque a obediência cega, tá? Ela faz com que eu e você percamos o discernimento. Entende? Então nós perdemos o discernimento, porque você só vai fazer aquilo que uma pessoa mandar. Você entendeu? E nós precisamos entender que Deus, ele tem as suas ordenanças claras na palavra. Nós não precisamos, né? É claro que a ajuda dos nossos líderes, nossos pastores, né? A nossa liderança, mas é o que eu falo. A questão é a sua obediência cega. Então, muitas das vezes você vai até contra Cristo, porque você recebeu uma ordem, né, em que não é expressa na palavra, você precisa dar um jeitinho aqui, você precisa interpretar de outro jeito, você precisa observar de outro jeito, você precisa olhar por outros olhos para que você possa enxergar, e aí você acaba sendo levado ao engano. Então a arca ficou ali na casa de Abinadab uns 20 anos, irmãos, 20 anos. E o que aconteceu na vida daquele homem? Nada. Não aconteceu nada. Então, enquanto a arca esteve ali na casa de Abinadab, que era israelita, não aconteceu nada. Agora você veja quando a arca ela vai para a casa de Obed-edom, que a palavra fala que ele era geteu, né? Ele era da cidade de Gate, uma cidade filisteia. Ele era um estrangeiro. Ela ficou lá, perdão, 3 meses. E olha só o que a palavra ela relata. E Deus abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Então nós precisamos valorizar a presença de Deus, valorizar a presença de Deus na sua vida, na sua casa. Então a arca esteve lá no lar de Abinadab, olha, anos e anos e anos, 20 anos. Olha, 20 anos é muito tempo. E você vê, nada mudou. Inclusive, ele coloca os filhos dele para levar a arca e um deles ainda perde a vida, de tanto desleixo que havia. Houve uma falta de cuidado ali, porque nós também sabemos que a arca ela não era para ser transportada em carro. Quem levava a arca eram os levitas. A arca era levada nos ombros. Ela não era levada em carro. Ah, vou levar aqui, pá, bota lá na carroça que vamos levar. Então é a valorização do poder de Deus, irmãos, é a valorização daquilo que Deus ele tem realizado na minha vida. A valorização da obra de Cristo na cruz, a valorização do evangelho do Senhor. O que nós estamos fazendo com isso? Então, às vezes, o evangelho está na sua casa, mas não provoca transformação, porque eu não dou valor. Então, o esposo trata a esposa com grosseria, com rispidez, e a recíproca também é verdadeira. A discussão, problemas, contendas, falsidade, mentiras, enganos, não é? Omissões. E aí o Espírito Santo fica, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, nós vamos para a igreja. Isso mostra, queridos, que isso não significa nada. Ir para a igreja não significa nada em relação a sermos servos do Senhor. Mas e o nosso caráter e o seu fruto do Espírito? É isso que eu e você precisamos ver. Então, como que você tem tratado o seu filho? Como que você tem tratado sua filha? Como você tem tratado seu esposo, sua esposa? Então, você é crente, a arca está dentro da sua casa? Quanto tempo? Mas quanto tempo não acontece nada? Quanto tempo Deus ele não fala com vocês? Quanto tempo vocês não veem Deus operar um milagre na vida de vocês? Uma necessidade que vocês oraram e o Senhor respondeu, ou que vocês oraram por alguém, ou que o Senhor deu uma benção, abriu uma grande porta, ou fechou uma grande porta. Então, como está a obra do Senhor na sua vida? Só está dentro da sua casa? Talvez guardada, cheia de poeira? Como que está? Sendo desleixada lá, tratada como se fosse um objeto qualquer? 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Do crente. Ficou lá. Mas
Nada aconteceu. Nada aconteceu. Não houve transmissão de herança. Agora, foram só 3 meses na casa de Obed-edom. É, um estrangeiro ímpio, mas ele recebeu o novo convertido, né, se assim podemos dizer. Então, assim também não é a obra do Senhor que chegou até nós. Ficou lá na casa de Israel, eles não quiseram, mas botou aqui, ó, botou, deu oportunidade para a igreja. O gentio abriu a porta para a arca e o Senhor abençoou. O Senhor prosperou a nossa vida espiritualmente. Somos outras pessoas, agora nós valorizamos aquilo que é de Deus, aquilo que são os valores eternos. Os nossos valores são focados em outras coisas, irmãos. Então nós precisamos valorizar a arca na nossa vida. Não podemos desprezá-la, não podemos fazer de qualquer jeito, não podemos deixá-la num canto jogado sendo cheia de poeira, não podemos. Nós temos um presente maravilhoso que o Senhor Jesus nos deu na cruz, a nossa salvação, a obra do seu Espírito Santo, que não é a sua igreja, que não é a doutrina da sua denominação, que é a melhor, que é a super power, que é a mestra, que é a que Deus revelou diretamente para você. Ó, a doutrina do Senhor está na palavra de Deus. Pronto. Que possamos ler e colocar em prática aquilo que Jesus pontuou nos seus evangelhos, as cartas de Paulo, o Novo Testamento, a nova aliança que o Senhor fez conosco, para que uma porta fosse aberta para os gentios, para a igreja. Olha, aqui já o gentio já era abençoado, porque a promessa de Deus a Abraão era que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Todas. Não era só Israel, não era só aquele povo. Todas as famílias. E em Cristo, todos nós somos abençoados. Porque nós temos direito à vida eterna. Ele é o caminho. Então é só andar nas suas pisadas. Fazer aquilo que ele nos orienta. E onde está o que ele nos orienta, irmãos? Na palavra de Deus. Não precisa ser invenção, não precisa ser interpretação, não precisa ser nova visão, não precisa ser o novo jeito de enxergar as coisas, não precisa ser o aperfeiçoamento de nada. A palavra de Deus é a mesma. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Então a nossa responsabilidade é conhecermos a palavra de Deus e andarmos no caminho. Pronto. Pronto. Tá bom? Vamos seguir então com a nossa leitura? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Então, nós falamos já das passagens correlatas, né? Então, agora nós vamos ler praticamente ali o mesmo fato, agora narrado no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos no dia de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi todo Israel, desde Sior do Egito, até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e dali a Kiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus e com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes, e com tamborins e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim
ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tinha. Então, os comentários aqui já foram feitos, não é isso? Então, em tudo o Senhor abençoou. Então, quem valoriza a presença de Deus, quem valoriza o Evangelho, quem valoriza Cristo, recebe a bênção do Senhor. E a obra de Deus não é a sua denominação. A obra de Deus não são as atividades, as liturgias da sua igreja. A obra de Deus é aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós. É andar nos seus mandamentos, não é seguir a cartilha litúrgica da sua denominação. Isso não é realizar a obra de Deus. Tá bom? Vamos partir. Ficou claro isso? Então vamos para outra passagem, 1 Crônicas, capítulo 14. Vamos ler dos versos 1 até o 7. Ok? Então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Iba, Elisua, Eupelete, Inogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Beeliada, e Elifelete. Amém? Glória a Deus, né? Então, próximo texto, vamos voltar, segundo livro de Samuel, capítulo 5. Agora vamos ler, né? A gente leu ali do 1 ao 6. Hoje e agora, né? A gente já leu ali a passagem correlata. E agora vamos ler ali do verso 17 até o verso 25. Segundo Samuel 5, 17 ao 25. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregar Moisés nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi veio a Baal-Perazim e feriu-os ali. Davi disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, a qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Louvado seja o nome do Senhor. Então os irmãos observam aqui, os irmãos observem, né? É a seguinte questão, tá? Nem sempre a mesma batalha vai ser vencida da mesma forma. Tá certo? Então cabe a nós buscarmos de Deus aquilo que o Senhor tem para nós. Então talvez numa batalha seja só através do jejum, às vezes só através da oração, às vezes através do louvor. Então era o mesmo exército, era a mesma guerra praticamente, mas uma batalha foi de um jeito, a outra batalha o Senhor falou: não, não faz assim não, faz de outro jeito. Então, nós vivemos assim, na dependência do Senhor, né? É buscar de Deus aquilo que ele requer de nós. E precisamos agir. Precisamos agir. Nós precisamos tomar a dianteira, né? E aí Deus ele vai colocando as coisas no seu devido lugar. Então é muito importante estarmos atentos, vivermos uma vida de busca ao Senhor, de oração,
uma vida de santificação, uma vida de entrega ao Senhor, para que assim Deus ele possa tomar conta de cada detalhe da nossa vida, tá bom? Então, seguindo aqui para o nosso último trecho de hoje, vamos ler o primeiro livro das Crônicas, tá? Do capítulo 14, do verso 8 até o verso 17, que é a passagem correlata ali dessa guerra contra os filisteus, essa batalha. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi logo saiu contra eles. E vindo os filisteus se estenderam pelo vale dos Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos o entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu. E disse Davi: Por minha mão, Deus derrotou a meus inimigos como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar a Deus, e ele disse: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e venha eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saí a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Deus guerreia as nossas batalhas, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Sermos como Davi. Sermos como Davi. Sermos humildes, sermos retos, amarmos a palavra de Deus, agirmos conforme a palavra de Deus. Isso é muito importante para nós, tá bom? Então vamos encerrar aqui, vamos agradecer a Deus pela leitura da palavra de hoje, mas antes, não esqueça de deixar nos comentários registrado o versículo que mais te impactou na leitura de hoje e a lição que o Espírito Santo te ensinou, aquilo que o Espírito Santo te explicou, te esclareceu, para que você possa compartilhar com todos nós aqui do Palaboc e assim possamos aprender juntos, tá bom? Então, eu aguardo aqui o seu comentário, aguardo o seu like também aqui no vídeo. Não esqueça de compartilhar também com todos que você puder e vamos fazer com que essa mensagem, com esse projeto, ele possa alcançar cada vez mais pessoas, tá bom? Então vamos orar? Nosso Deus, nós te bendizemos por mais um dia de leitura da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais esse aprendizado. Te louvamos por aquilo que o Senhor tem feito a cada um de nós, pelo teu sustento e pela tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu ministério, a sua saúde, que em tudo na nossa vida, o nome de Jesus seja glorificado. Tá bom? Então, até o nosso próximo dia de leitura, que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.